Mais um dia na presença do Senhor. E hoje nosso devocional, Provérbios 13. Vamos iniciar nossa leitura e antes pedir ao Senhor clareza, entendimento. Senhor, coloca esse dia na sua presença. Que o Senhor venha manifestar o seu reino, o seu poder, a sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Mais um dia o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade. Que o Senhor traga entendimento da sua palavra, clareza e nos ajude a aplicar, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Que não fique só como um aprendizado, só um conhecimento, uma informação, mas que a gente viva, Senhor, a sua palavra. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Alguém escarnecedor é alguém que zomba, ridiculariza ou trata com desdém as coisas de Deus, a moral. Versículo 2. Do fruto da boca do homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os diligentes têm satisfeitos os seus desejos. O justo odeia a palavra da mentira, mas o ímpio é a causa de vergonha e desgraça. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. O resgate da vida do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre não recebe ameaças. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só provém contenda, mas os que se aconselham se acham a sabedoria. A soberba é algo destrutivo, né? Porque ele é um orgulho excessivo, uma arrogância, um sentimento de superioridade, que a pessoa se coloca no centro de tudo, dispensando Deus. Tem uma autossuficiência, despreza, recusa admitir que erra, não pede perdão, nem aceita conselho. Mas aqui está falando que os que se aconselham se acham sabedoria. Então, isso é humildade. Humildade, às vezes as pessoas confundem com o que é ter pouco. Ah, uma pessoa humilde, porque ela tem pouco ou não tem quase nada. Não é isso. A pessoa humilde é aquela que reconhece seus defeitos, que ela procura melhorar, que ela não se acha melhor do que ninguém. Isso é uma pessoa humilde. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas que ajunta pouco a pouco terá aumento. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita ao mandamento será recompensado. Na Bíblia fala sobre perecer ou padecer, né, que é passar por aflição, um sofrimento físico, mental ou espiritual. Então, a pessoa que ela despreza a instrução, ela perece nesse sentido. Mas quem o respeita, né, a instrução, quem recebe o mandamento será recompensado. Então, sempre há recompensa em fazer o que se deve, né, receber ensino, sempre tem recompensa. E é a gente mesmo que vai ser beneficiado. Versículo 14. O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. De novo aqui está falando da pessoa prudente, né, que é uma pessoa coerente, zelosa, que procede com conhecimento. Então o modo dela de agir, a condução moral dela é com prudência, mas o tolo só expõe a loucura, só o que ele pensa mesmo, né? O mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Esse versículo aqui, o 17, ele tem uma mensagem poderosa aqui, ó. O mau mensageiro cai em dificuldade. O que é o mau mensageiro? É aquele que é ímpio, infiel, que ele distorce a realidade dos fatos, do que ele vai falar. Ele gera conflito, desconfiança.
Mas aí está falando que o embaixador fiel é saúde. O que é embaixador na Bíblia? O embaixador fiel é aquele que cumpre a sua missão, trazendo cura, paz, confiança ao coração de quem envia. Né? Se uma pessoa enviou, vai lá e leva uma mensagem, vai visitar fulano que ele não está bem, e a pessoa leva uma mensagem fiel que leva cura, sabe? Que dá confiança ao coração da pessoa, ou de quem está recebendo e de quem enviou, porque sabe que pode confiar, aquela pessoa é um embaixador fiel, uma pessoa que cumpre a missão. Então nós precisamos ser embaixadores de Cristo, fiéis, porque aí tem saúde. Vou ler de novo o versículo. O mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Glória a Deus. Versículo 18. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. O desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Quando a gente tem uma missão cumprida, é o deleite da alma, é isso que está falando aqui. E deleitar-se é ter um prazer, uma satisfação, uma alegria nisso, sabe? De desejo de dever cumprido. Tem o dever cumprido, então a alma fica satisfeita, alegre. Mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Os loucos que não compreendem isso, acham que é exagero, né? Apartar-se do mal, afastar, né? De coisas que sujam a nossa alma, que não traz satisfação, que não nos traz paz, alegria. É só um momentâneo. Então, quando a gente se afasta desse tipo de coisa, os loucos acham abominação, é loucura, né? Acha que a gente que está louco, mas não. Enfim, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. De novo, é o que o versículo anterior falou, quando a gente aparta-se do mal, a gente se deleita, né, a alma, porque tem o desejo e tem o dever cumprido. Então, quando a gente anda com pessoas sábias, a gente vai ter mais aprendizado e vai ser mais sábio ainda, mas quem anda com os tolos só fica mais tolo ainda, e ainda traz mais aflições. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento pode haver na lavoura do pobre, mas injustiça a dissipa, espalha, desmancha. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o disciplina. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. Agora vamos para o livro, a sabedoria, clamo por ela. E o versículo-chave é Provérbios 13, versículo 3. E o tema é assim: guarde sua boca. Eita! Ó, o versículo: quem guarda sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou a outra versão aqui na Bíblia que eu li no início, fala assim: o que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Mas o que muito fala tem perturbação. É a mesma coisa, né? Só está em outra versão. Então, quem fala demais arruina a própria vida, causa perturbação na própria vida, né? Leitura do livro agora. Então, nós vamos aprender sobre o valor do silêncio quando aplicado no momento correto. É certo que o Senhor usa as suas filhas por meio dos discursos emitidos, seja por meio de citações, posicionamentos ou ainda quando palavras levam consolo, cura, sabedoria para outras pessoas. No entanto, o propósito desse devocional é pensarmos sobre situações onde nossos comentários podem ser dispensados, por não gerarem nenhum bem, mas ao contrário, serem mais destrutivos do que construtivos. Por isso, depois da leitura de Provérbios, convido essa desafiante reflexão que levará você a colher bons frutos. Será que estamos usando as palavras de forma correta? Ou falamos e opinamos sobre tudo, verbalizando o que se passa pela nossa cabeça em todo o tempo? A verdade é que nós, mulheres, possuímos a triste fama de falar muito, misericórdia. Tal fama, por vezes, é bem fundamentada. Segundo o livro O Cérebro Feminino,
escrito pelo neuropsiquiatra americano Loan Brizand, da Universidade da Califórnia, em São Francisco. As mulheres falam em média 20.000 palavras por dia, em comparação com as 7.000 pronunciadas pelos homens. O fato é que, em muitas ocasiões, contribuímos para que essa fama se perpetue. Se nos dedicássemos em avaliar os momentos que exigem que sejamos comedidos no falar, poderíamos mudar essa estatística. Talvez você esteja se lembrando de alguma mulher que conheça que está sempre envolvida em alguma confusão por falar demais. Misericórdia. A impressão gerada é a de que a forma usada em seu falar nunca chega bem para quem ouve, pois há sempre uma distorção, seja no tom de voz ou nas próprias palavras emitidas. A verdade é que essa mulher é vista como ríspida, bruta, sem sabedoria e, com isso, provoca um desconforto nos relacionamentos. Pode ser comum ainda que seja citada como alguém complicado, notoriamente inserida em problemas de relacionamento. Tais características estão diretamente envolvidas com o modo pelo qual optamos por usar as palavras. Me impressiono com a quantidade de mulheres que aconselho, que afirmam não conseguirem ser sábias. Na realidade, a receita é mais simples do que imaginam. Afirmo que, contudo, começa pela nossa língua. Domá-la, sem dúvidas. É um processo diário, uma decisão. Palavras não podem ser sempre aleatórias. Diariamente devem ser pensadas antes de serem lançadas. Ninguém disse que seria fácil, mas estou aqui para falar que é possível. Tudo começa com o desejo genuíno de querer se tornar essa mulher moderada no falar. Depois, esse desejo ganha forças e se torna uma decisão consciente, não uma resolução tomada por emoção. Com isso, você verá como é perfeitamente possível estar em um dia difícil, que poderia levá-la a estourar. No entanto, se recorda da decisão que tomou. Senhor amado, que eu seja conduzida pelo Espírito Santo e não pelas emoções, para não ser explosiva, não estourar e alcançar todo mundo com esse estouro, né? Misericórdia. Automaticamente você é conduzido pelo Espírito Santo a guardar a sua língua naquele momento. É uma experiência incrível. Você vai sendo revestida de autoridade e graça à medida que esses acontecimentos se repetem. Quando a mulher mostra equilíbrio no falar, significa que o Espírito Santo está construindo nela o caráter de Cristo. Dessa forma, experimente ouvir mais e falar menos. Você dificilmente se arrependerá do que não disse. Mulheres sábias em Deus estão sendo colocadas em lugares de autoridade, não porque falam muito bem, mas porque se calam muito bem. Eita! Fala, Deus! Elas estão sendo aprovadas no seu silêncio. Veja que Jesus fala por elas e através delas. Deus nos deu o dom de fala, porém nos deu também a responsabilidade de seu uso. O benefício de moderar as palavras é nosso, em primeiro lugar. Quando atingimos o nível de efetivamente guardarmos a nossa boca, podemos experimentar uma vida de serenidade, paz, longe de conflitos e embaraços. Ninguém que esteja vivo se isentará de conflitos nos relacionamentos, mas posso afirmar sem medo de errar que se você for uma mulher sensata com as palavras, as chances de deparar com a necessidade de resolver problemas em seus relacionamentos diminuem consideravelmente. Portanto, preserve essa sua decisão, persevere em sua decisão e deixe o seu silêncio falar por você. Eu lembrei de uma música que fala assim, não sou boa para cantar, né? Mas fala assim, o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. É desse jeito o tempo inteiro. São as situações, né? E aí a gente precisa vigiar para ser sábio e não deixar a gente se embaraçar com as situações, né? Porque a gente tem a oportunidade tanto de ser sábia quanto de desmoronar tudo, né? Misericórdia. Então que o Espírito Santo governe sobre nós,
para que a gente consiga ser sábio de fato, sustentar essa decisão e não jogar tudo para o alto quando a gente tiver na explosão de emoção, né? De raiva, de estresse, de impaciência. Às vezes é melhor ter paz, às vezes não. É melhor ter paz do que ter razão. Vamos juntas avançar e romper nisso, em nome de Jesus. Agora para as perguntas. Você busca diariamente ser uma mulher equilibrada? Como você tem desempenhado essa decisão por meio de atitudes? Sua fama é de uma mulher que fala demais? Sim, não, desconheço. Quando é ofendida, logo revida? Sempre, nunca ou às vezes? Então, a lição aqui dessas perguntas, né, é buscar ser equilibrada diariamente, não falar demais e não revidar tudo. Vamos orar, que com a ajuda de Deus nós vamos vencer. Pai querido, como é bom saber que nunca estou só e que tenho o seu socorro quando já não consigo mais agir. E agora, Senhor, quero derramar o meu coração e te pedir que transforme a minha mente, o meu coração e os meus lábios, que eu possa manifestar a sua vida em mim, através do que sai da minha boca, em nome de Jesus. Amém.